agora nós vamos à proclamação do Evangelho. Já anunciei para você que esse Evangelho se encontra em Marcos. Já avisei você que é um Evangelho extenso, por isso precisa da nossa atenção, que você possa acompanhar com muita fé, com muita atenção, o texto do Evangelho de hoje. Ele está em Marcos 7, versículos 1 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavarem bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e fazeis muitas outras coisas, como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de ouvir esse texto que vem nos falar sobre a discussão entre Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Como eu disse para você, a vida inteira de Jesus foi bater de frente com esse pessoal que dizia que sabia tudo de Deus, mas vivia ao contrário do que sabia. Um pessoal que dizia que entendia da Bíblia, mas não entendia sobre o amor, não entendia sobre o respeito e não conseguia colocar em prática. Falava de amor, mas guardava ódio no coração. Falava de bondade, mas dentro do coração era maldoso, maldosa. Falava de humildade, mas eram invejosos. E Jesus aqui hoje vem expor mais uma hipocrisia dos fariseus e mestres da lei no que diz respeito ao pai e à mãe. E assim Jesus vem nos chamar a atenção. É como se Jesus estivesse utilizando esse texto para dizer assim: olha, você pode ser fiel a Deus o tanto que você quiser. Você pode rezar o tanto de rosários que você quiser.
Você pode ir a 2, 3, 4 missas em um só dia. Você pode fazer novena, trezena, quarentena. Você pode fazer penitências duradouras, longas. Você pode fazer aquela passarela da Aparecida de joelhos. Você pode subir a escada da Penha lá na Bahia de joelhos. Se você não honra seu pai e sua mãe, nada disso tem valor. Esse texto vem nos chamar a atenção e nos mostrar de que, ao fazer, dependendo da maneira como você trata o seu pai e a sua mãe, você está anulando até as orações que você fez. Você está bloqueando os seus caminhos, a sua vida espiritual. Esse texto vem chamar a atenção de você, que está nesse momento nos acompanhando, que tem pai e mãe viva, e que trata o seu pai e a sua mãe com total desrespeito. Com as pessoas da rua você conversa com tanta delicadeza, com tanta gentileza, com tanta educação, mas dentro da sua casa você responde os seus pais gritando. Você não tem paciência. Você trata o seu pai, desculpa, pior do que cachorro. Jesus hoje vem perguntar para você: você acha que eu não estou vendo isso? Você acha que eu não estou percebendo a crueldade que você está fazendo com seu pai e sua mãe? Você que deixa o seu pai e a sua mãe à míngua, às vezes esperando por uma ajuda que você tem e até prometeu, mas de repente você não quis mais fazer. Esse texto vem nos mostrar, meu irmão, minha irmã, que não só a santidade, mas a bênção de Deus, ela começa dentro de casa. Não adianta você ser bonzinho lá fora, se dentro da sua casa você é mau, você é grosseiro, você é ríspido, você é duro, você é cruel. Não adianta você querer ser um bom cristão se você não é um bom filho. Não adianta você querer ser uma cristã exemplar dentro da igreja se você não é uma filha exemplar dentro de casa. O seu pai e a sua mãe são o testemunho de que você ainda não se converteu de verdade. Porque a conversão verdadeira, ela pressupõe uma mudança de vida por inteiro. E não só quando você está na igreja. E não só quando você está na missa. E não só quando você está participando do seu grupo de oração. A conversão verdadeira exige uma mudança que começa de dentro para fora. E Jesus hoje vem dizer a você: se o seu pai e a sua mãe que te deram a vida, você trata com tanta crueldade, será que você seria capaz de tratar bem uma pessoa que você nem conhece? Se o seu pai e a sua mãe que te deram a vida, e que pecaram e que fizeram coisas que você não concorda, mas você não é capaz de perdoá-los, você será capaz de perdoar uma pessoa da rua que você mal conhece? Se o seu pai e a sua mãe precisam de você e você vira as costas, você será capaz de ajudar um desconhecido que você encontra na rua? Para Jesus, meu irmão, toda bênção, toda mudança, toda transformação, ela começa de dentro para fora. Então eu vou dizer para você: se você deseja agradar a Deus, se você deseja que do alto do céu Deus olhe para você e sinta alegria, comece tratando bem o seu pai e a sua mãe. Ainda que eles estejam fazendo o que você não concorda, ainda que o seu pai esteja levando uma vida que você não aceite, não desrespeite o seu pai, ele é o seu pai. Ainda que a sua mãe tenha feito coisas que você sente vergonha só de pensar, não desrespeite sua mãe, ela é a sua mãe. E
Quando seu pai, a sua mãe vierem conversar com você, se eles estiverem precisando de alguma coisa, ajude. Se eles te pedirem um conselho, dê o conselho. Se eles estiverem precisando de um consolo, de um ombro para chorar, empreste o seu ombro. Porque quem vê tudo isso é Deus. E do jeito que você trata o seu pai e a sua mãe, Deus também vai te tratar. Se você ama o seu pai e a sua mãe e ajuda o seu pai e a sua mãe, você também será amado e ajudado por Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que você possa unir a oração à sua prática. Trate bem o seu pai, trate bem a sua mãe. E se você já maltratou muito o pai e a mãe que tem, peça perdão. Diga para o seu pai, para a sua mãe: me perdoa, mãe, por tudo que eu já falei, por tudo que eu já fiz. Eu quero ser diferente. Eu descobri que o meu amor por Deus passa pelo meu pai e pela minha mãe. Eu nunca vou conseguir amar Deus verdadeiramente se eu não amar primeiro o pai e a mãe que o próprio Deus me deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.